Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do Ajuda Aqui SM. É um podcast que traz vários assuntos relevantes que vai ajudar a sua escola a alcançar novos patamares. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, sobre branding, que eu estou na mesa junto com Vinícius Conde, que é o nosso diretor da área de clientes, e também com Carlos Ferrari, que é da Atena Educacional, que é o nosso especialista de marketing. Vamos lá, Carlos. Tudo bem, Cleiton? Oi, Vini, tudo bem? E aí, Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Um prazer estar aqui. Já vou começar com uma pergunta direta, bem direta, direta ao ponto. Ter um logo significa fazer branding? Não significa, né? Para muita gente, marca, né? A pessoa pensa em logotipo, e isso é só uma expressão visual de uma marca, né? Marca é aquilo que marca, marca é memória, marca é tudo aquilo que você sente quando tem contato, seja com o logotipo, seja com o produto, seja com a experiência. Então isso é marca, né? A gente fala de branding, né? Branding é isso, branding é memória, branding é o que vem, né? O sentimento que vem quando você pensa em uma coisa, uma instituição, uma experiência, um produto, um serviço. A gente está vivendo um momento onde os discursos estão muito parecidos, né? E aí eu acho que é um ponto interessante até para te perguntar sobre isso e como é que esse trabalho de branding, aí eu vou estender um pouquinho mais, até se você puder explicar para a gente, branding, posicionamento, como é que isso interfere nessa percepção e se isso ajuda ou não a instituição de ensino a se diferenciar. Vamos lá. Vou aqui né? Vamos lá. Expansivo. Expansivo. Mas eu gosto de usar uma analogia que tem a ver, por exemplo, com o mundo dos automóveis, o mundo automotivo, né? Você é Ferrari, você é Carlos Ferrari. Então a gente, por exemplo, está falando que a Ferrari é uma das marcas mais valiosas do mundo automotivo, né? Mas existem várias outras marcas de carros esportivos. Existem Porsche, McLaren, cada uma com seu apelo. Certo. A marca Ferrari é muito mais do que os veículos da Ferrari. A marca Ferrari é a experiência, é a história de construção, é o sentimento de velocidade, de liberdade, de exclusividade. Isso foi uma construção ao longo do tempo, né? Então, quando a gente fala de diferenciação pela marca, ou de marca como um diferencial, a gente está falando disso. Se a gente pega os componentes, tem muitos carros esportivos que têm um desempenho, uma performance na pista, no dia a dia, tão boas ou melhores do que a Ferrari. Custam 1/3, 1/4, 1/5. Mas não são uma Ferrari. Não são uma Ferrari, porque o valor está na marca, não está no componente. A gente pode levar a mesma analogia, por exemplo, para tecnologia, né? Muita gente já teve contato com produtos da Apple. Eles são mais caros. São mais caros. Tecnicamente, os componentes que estão ali estão em outros produtos. É claro, tem alguma coisa de patente, alguma coisa de propriedade intelectual que não é replicável, mas em larga medida a gente está falando que hoje existem celulares de outras marcas ou computadores de outras marcas que tecnicamente são superiores, inclusive, né? Muitos discutiriam que são superiores, mas não têm essa experiência e essa marca, não construíram isso. Então, trazendo para o meio escolar, né? Isso, eu ia te... Eu uso a analogia só para... Trazendo para o meio escolar, o que a gente está falando? Se a gente visita ou tem a experiência de visitar sites de várias escolas, salas de atendimento de várias escolas, ter contato com aqueles famosos, né, folders de campanha de matrícula de várias escolas, a gente vai ver que praticamente toda escola tem os melhores professores, tem um espaço físico diferenciado, tem um material didático de qualidade, é muito componente que está ali, né? Pouco, em geral, pouca identidade ou pouca marca, pouco branding, pouca história, pouca experiência, pouco depoimento. E se diferenciar pelo componente é muito difícil, porque tem pouca coisa que é exclusiva tua. Agora, se diferenciar pela identidade, pela marca, pelo branding,
é super possível, porque só você tem a sua história, só você tem a sua identidade, só você construiu aquela marca. Então, a gente sempre discute, quando tem oportunidade de estar com as escolas, de que sim, o componente é importante. Vai ter uma hora que você vai precisar chegar no componente, porque o componente é a razão para fazer o outro acreditar naquilo, né? Você precisa, homo não seria homo se não lavasse mais branco, de fato. Mas ele diferencia pouco. Então a gente tem que começar pela marca, começar pela identidade, começar pela experiência. E aí chegar no componente, e não o contrário. Agora, essa história, né, branding, posicionamento, ela às vezes ela fica bem abstrata, Sem dúvida. difícil para o gestor da escola compreender. Então, por onde começar esse trabalho? Por onde, vamos imaginar, né, o gestor está ali assistindo o nosso podcast e aí, ok, entendi que tem que ter essência, tem que ter história. Por onde eu começo? Tá bom, vamos lá. Acho que a dica que eu daria é de fazer um exercício de construção ou de resgate, tá? Vou usar aqui uma analogia também, adoro analogias. Analogia Isso é ótimo, né? de uma árvore, talvez, tá? O brand tree, né? O pessoal fala, árvore da marca. De começar um pouco pelas raízes, né? De entender um pouco a história da instituição, a história do fundador, se é uma instituição confessional, a história, enfim, daqueles que vieram antes, dos valores, aquilo que é inegociável para a instituição, para a gente poder, em cima disso, construir um posicionamento, que seria o caule, né? O caule é aquilo que posiciona a árvore naquele lugar, né? Por onde a raiz brota e ela está ali e está posicionada e a mostra daquele jeito. E aí, dentro desse caule, a gente está falando dos elementos que compõem a marca. Aí a gente está falando de uma documentação, que não precisa ser nada extraordinário, mas de um logo, uma identidade visual, uma história, uma narrativa, os valores, a mostra, né? Algo que você possa contar e trabalhar com as pessoas. E aí a gente chega na copa, nas flores, nos frutos, né? Onde estão falando dos entregáveis, né? Aí são de fato aqueles componentes e as diversas expressões da tua marca, no físico ou no digital, mas que estão todas conectadas, nutridas e coerentes com esse caule, com essa raiz. Então, vamos lá. O que assim, para tentar ser um pouquinho mais pragmático quando a gente fala de branding ou de posicionamento. Né? Um bom exercício é, pensando na tua história, pensando nesse seu caminhar e conectando com um pouco aonde você quer estar. Também tem isso, né? Às vezes a gente quer estar num lugar que não é exatamente aquilo que a gente está. Então, isso seria o reposicionamento, né? A gente pensar onde a gente quer estar e como a gente chega lá. Mas pensando onde a gente quer estar, como que a gente liga essas coisas e dá coerência? Quais são essas expressões? Tudo começa com uma boa história, né? Uma boa história. Eu conheço muitas escolas que têm grandes histórias, mas que não olham para essas histórias, não atualizam essas histórias, não cuidam dessas histórias. E conectado com isso, pensar, puxa, como que eu materializo isso numa experiência para o meu cliente? Né? Se eu estou falando, por exemplo, de organização, se eu estou falando de rotina, processo, né? Eu sou uma instituição que tem esse histórico de ser uma instituição séria, organizada, né? Alguém que entra dentro da minha escola tem que viver isso, né? Nos ambientes, eu não posso ter aquele ambiente totalmente, né, desorganizado, com 1 milhão de avisos, eu não sei com quem eu falo, não tenho canal, não tenho processo. Se esse é o teu posicionamento, é isso que você vende, isso tem que aparecer. Por um outro lado, o que não é excludente, mas se eu tenho uma história, uma construção de acolhimento, né, de um tratamento humano, pessoal, isso tem que estar visível em todas as etapas do meu contato com esse cliente. Quando a gente está falando, eu estou ouvindo você e estava pensando aquela ideia de os colaboradores
clima organizacional, eles precisam transpirar, né, a promessa básica, a essência da sua instituição de ensino. Dentro desse caminho, né, e aí pegando um pouco do que você está dizendo, das analogias, esse movimento de posicionamento, de construção de branding, de experiência, parte de quem? Perfeito, vamos lá. O importante é que haja um capitão ou uma capitã disso dentro da instituição. Tem que ter um guardião da marca. Guardião da marca. Tem que ter. Né? Alguém que... Em geral, e, enfim, recai tudo sobre essa pessoa, mas em geral, em última instância, a gente está falando do diretor da instituição. Ele tem vários chapéus e tem que olhar para várias frentes, mas um dos mantras dele é que ele tem que cuidar da marca também. Né? Mas como, em geral, tem-se muita carga administrativa sobre o diretor, ele precisa constituir ali uma equipe que trabalhe isso junto com ele, gente próxima dele que vai cuidar desse dia a dia da marca. E aí pode estar na equipe de marketing e comunicação, pode ter uma conexão forte com o departamento de RH, de pessoas, né? Porque escola é feita de gente, não tem jeito, não é prédio, não é gente. Mas isso não é exclusivo e não deveria ficar restrito a essa área. Porque é exatamente o que você falou. Assim, usando de outra analogia, quando a gente fala de marca, quando a gente fala de identidade, a analogia aqui seria com os tecidos, né, da biologia, né, as células da biologia. Que, enfim, independente de onde você esteja no corpo, né, você pode ser uma célula de tecido epitelial, conjuntivo, muscular, você carrega o mesmo DNA. A gente leva isso para as pessoas. Você está nos serviços gerais, você está na secretaria, você está no atendimento com as famílias, ou você está em sala de aula, né, com os alunos, né, mas o DNA, ele é o DNA da instituição. O que está acontecendo ali, né? é um desdobramento desse DNA único, né, que, enfim, tá ligado a isso que a gente falou, a essa história que a gente conta, a essa experiência que a gente deixa. Agora, como é importante falar sobre isso, né? Porque, enfim, por acaso eu estava atendendo uma grande escola e ela estava justamente com essa dificuldade de se posicionar. E aí, quando a gente começou a investigar, a gente viu que ela não contava a história dela. E, assim, isso é a principal coisa, né? Assim, o que diferencia ela? É a história dela, né? Então, só a escola tal é a escola tal. Então, ela vai saber qual caminho para se diferenciar através da história dela. Tem, enfim, uma referência super famosa, né? Que é um vídeo viral, eu diria. Né? Muita gente conhece. Se você não conhece, que está em casa, assista. Né? É o Círculo Dourado, do Simon Sinek. Está no YouTube, milhões, eu diria que deve estar quase bilhões de visualizações. E ele diz de uma maneira muito clara e com vários exemplos interessantes de que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, que uma boa comunicação vem do porquê, passando pelo como e passando pelo quê. E não, isso tem tudo a ver com o que a gente falou agora. Né? Não é o diferenciação pelo componente, é a diferenciação por aquilo que é mais interno seu, que é a tua identidade, a tua história, a tua motivação, a tua missão nesse mundo, teu porquê. E não existe missão mais nobre do que a missão educativa, gente. A educação é uma das poucas coisas que a gente pode dizer que transformam verdadeiramente o mundo. É a educação. Então, essa é uma missão super Existe um propósito, né, muito nobre. Muito. Não estamos falando de computador, nem de carro, estamos falando de gente, estamos falando de transformação. Então, a partir disso, né, aí a gente vai para a minha missão, que visão de aluno eu entrego para o mundo, como que eu faço isso e o que eu uso para fazer isso. E no fim, o que eu uso é o componente que está no folder, é a sala de aula, é o professor, é o material. Agora, normalmente a gente pergunta, né, algo, né, Cleiton, algo do tipo assim, dá um exemplo, né, de como seria isso. Eu vou fazer uma pergunta contrária. Ilustra para a gente um exemplo do que seria uma instituição de ensino que não está conseguindo fazer o branding ou não está conseguindo colocar em prática o seu propósito, a sua essência. Como é que seria a experiência
de uma família chegando numa escola que está desregulada, vamos pensar assim. Bom, É uma perfeito. pergunta contrária, né? Normalmente a gente Vamos fala lá. assim, com os pontos, Tá. vamos mostrar o que pode estar acontecendo nessa escola que indica que ela está num caminho não tão legal em relação ao trabalho de Perfeito. branding. Bom, eu vou começar talvez pelos pequenos, né? Porque a gente costuma dizer que é chover na cabeceira, né? Chuva na cabeceira do rio, cria aquele rio caudaloso, aquele rio fértil, aquele rio, né, que alimenta, nutre tudo que está em volta. E em escola é igual, né? Quando a gente capta alunos ou matrículas no infantil, no inicinho do Fundamental 1, se a gente gera uma boa experiência, a gente carrega essa família, esses alunos, até entregar eles para a sociedade de volta, até entregar eles para o ensino superior ali no fim do ensino médio. Então são vários anos que a gente tem com essas famílias, tudo depende de uma boa experiência inicial nesse sentido. E nesses segmentos, né, claro, as famílias valorizam distintas coisas. Cada família valoriza uma coisa. Né, e aí vem a importância de um atendimento personalizado, de perguntar. Mas elas já tiveram contato com a tua instituição mesmo antes de chegarem lá. Já tem algum preconceito sobre a sua instituição. Ou de que ouviram falar, ou de que viram a fachada, o banner, foram impactadas nas mídias sociais. Elas já chegam com alguma ideia do que rola ali. Porque senão elas nem chegavam. Se elas não achassem que aquela instituição poderia ser para elas, elas nem chegavam. Então tem que ter um preconceito, no sentido amplo da palavra, que as leva até ali. Mas aí a gente pode ter uma escola que tem um posicionamento bastante humano, bastante integral, de muito acolhimento, né, de uma tratativa muito pessoalizada, né, tem no discurso, ali nas mídias e no site, né, de que os alunos são pessoas, não são números, né, e pode acontecer dessa família chegar lá e ter um tratamento completamente impessoal, né, primeiro. E isso pode não ser intencional, veja. Certamente não é intencional, mas isso pode acontecer por uma compartimentalização excessiva das pessoas que vão interagir com essa família, né? Porque a escola não parou para pensar na experiência de quem chega e de como tornar essa experiência mais fluida. Então ela foi no automático, deixa ali o porteiro ou o segurança, que geralmente é a primeira pessoa com quem você fala, completamente isolada, sem informação, sem treinamento, sem apego com a cultura da instituição. Aí essa pessoa é direcionada para uma recepcionista, que não tem ali um mínimo, talvez, de organização, de saber que tinha um atendimento agendado para aquele momento, se não trabalha com agendamento, conseguir direcionar para quem chama qualquer pessoa, e aí nessa hora que a experiência não está pensada, a rotina entra no meio do caminho, você trabalha com alguém que não está pronto ali para atender e para fazer a família viver a experiência da instituição, né, que está preocupado com a tarefa que tem que resolver depois, ou com a tarefa que tem que resolver antes, porque a escola resolve 20 coisas ao mesmo tempo, e aí você tem um atendimento padrão, totalmente desconectado. Padrão, recebe aquele discurso padrão, empacotado, que para ter aquilo você poderia ter no site. Ou Você seja, sabe, Que é a pessoalidade, toda a pessoalidade ou personalidade ou a individualidade se esgotou nessa experiência. toda aquela história de um atendimento humanizado, de uma proximidade, ela foi desmontada no primeiro contato. Esse é um exemplo. Então, assim, a gente está falando de coerência. Perfeito. Do outro lado, eu falei da coisa da organização, né? Uma escola que se vende como organizada, processual, né? Em geral são escolas que estão ali com aquela cara mais, talvez isso mais para os mais velhos, né? Fundo de 2 e médio, mais séria, do método, do ensino forte, dos professores. E aí você chega lá e você tem a percepção de que, assim, é tudo desconectado. Você chega na secretaria, está aquele ambiente poluído com milhares de informações, as informações são truncadas, não existe uma clareza de que você está seguindo um trajeto claro de etapas nesse atendimento, né? Ele é muito fluido, muito, talvez, pouco profissional. E aí você fala, puxa,
alguma coisa está errado aqui. A gente pode não ser especialista, né? O pai pode não ser especialista nem em branding nem em educação, mas a gente detecta incoerência. Alguma coisa incomoda na gente quando a gente vê que o discurso não bate com a prática. A gente pode nem perceber a princípio o que é, mas depois, pensando sobre aquilo, a gente fala, puxa, alguma coisa não está casando naquele discurso. Ou seja, a escola tem que trabalhar branding não só para fora, mas principalmente internamente. É um conjunto, é isso. Assim, se a gente pensa no dentro e no fora, né, ele tem que estar tão vivo dentro que ele irradia. E tudo que você faz que vai para fora tem que estar conectado com o que vai para dentro. Porque senão se vive essa incoerência entre a comunicação, entre o preconceito e o que está ali dentro, né? E de novo, né, assim, a gente conversando com profissionais de matrícula, né, dificilmente alguém se matricula numa escola porque viu um outdoor lindo ou porque foi impactado por uma campanha nas mídias sociais. Isso é o início do processo. Mas o que realmente dá aquele empurrão final, em 90 e poucos % das vezes, é a indicação. É a confirmação por uma outra pessoa com quem você confia de que aquela é uma instituição que é válida para você depositar o seu maior tesouro, que é seu filho e sua filha. E você só gera isso com uma marca forte, coerência de marca e uma experiência que dialoga intensamente com essa marca. Recentemente, eu estava contando e eu estava aqui, eu lembrei recentemente numa aproximação com uma escola e aconteceu muito próximo disso que você está comentando. Eu fui dar uma olhada, fazer uma checagem em frente de atendimento e hoje, com o universo digital, as automações de atendimento de WhatsApp, né? E aí, no primeiro texto que eu recebi, né, ele já estava... e aí, para compartilhar, ele assim, o tom de voz usado, a escrita usada, ela não casava com aquela escola, com o propósito. Tinha uma desconexão entre o que a escola achava que estava conseguindo promover enquanto o seu branding, o seu posicionamento, e aí num primeiro atendimento, num primeiro contato, o texto ele ia num outro caminho. Né? E aí você fala assim, poxa, mas de quem é a culpa? Não sei se tem culpados, eu acho que tem um pouco disso que você comentou, né? Um excesso, às vezes, de tarefas. Então tem alguém defendendo a marca, mas isso não está chegando lá na ponta de quem construiu, validou o texto, checou se aquele texto estava alinhado ao propósito da escola. Exatamente o que você colocou. É isso. No final, assim, quando a gente fala de guardiões de marca, que todo mundo tem que viver a marca intensamente, é um exercício diário de se perguntar, né, isso está fazendo sentido? Eu estou gerando a melhor experiência que eu posso para o meu aluno, para a família que vem aqui, para alguém que liga perguntando informação, né? Claro que pessoas diferentes têm desejos diferentes, e é importante a gente abrir a visão para essa pluralidade e perguntar, né? E tentar pensar nessas várias pessoas. Mas um exercício básico que pouca gente faz é se colocar no lugar do outro, né? E falar, puxa, se eu estivesse ligando atrás dessa informação, ou se eu estivesse visitando essa escola, como que eu gostaria de ser tratado? Né? Ou o que seria uma experiência muito positiva para mim? O que me impactaria de verdade? Né? Então, a gente fala sobre a questão de agendamento, não agendamento, enfim, isso depende muito do lugar, da comunidade. Mas se você vai trabalhar com agendamento, com visita agendada, pensa a experiência completa, né? Assim, a hora que chegar a pessoa lá, a família, né? Se o cara de segurança já tem informação, ele indica onde estacionar. A recepcionista chama pelo nome, todo mundo sabe qual é o nome do filho, porque tudo isso já entrou no formulário de início para fazer o agendamento. Então, o hospital, né, não fica toda hora alguém te perguntando o que você tem lá um prontuário e a informação passa de um para o outro que te atende. É essa lógica, é pensar a experiência pelos olhos de quem está consumindo ela. Você me fez lembrar de uma outra situação, que justamente aí a escola se posiciona e constrói uma marca no sentido de um atendimento humanizado e de acolhimento. Né? E aí numa passagem com a turma, eu falo sala de matrícula, o pessoal de atendimento,
eles relataram, um deles relatou, né, que ele tinha percebido uma dificuldade de estacionamento próximo da escola. Então ele começou a se antecipar com as famílias que estavam querendo conhecer a escola, para tentar entender quando ela vinha e que hora ela vinha, porque ele ia liberar no estacionamento interno, ia conversar provavelmente com um coordenador, um diretor, alguém que tinha um local ali, para deixasse aquele espaço livre para a família já conectar. A percepção dele foi de que, poxa, a família vem conhecer a escola, ainda não conhece, aí já tem uma experiência de difícil estacionamento, né? E eu estou aqui, eu posso fazer com que essa experiência mude. Então ele foi muito assertivo, Genial. muito. Um detalhe, prestando atenção na experiência, um detalhe. E aí esse detalhe alinhou totalmente ao posicionamento da escola, a construção de brand de uma escola acolhedora. Entendeu? Perfeito, O cuidado com a genial. família foi genial, eu também achei uma coisa super interessante de fazer. Esse cuidado, né, é um valor cuidado, muito importante. Assim, a gente, por coincidência ou não, faz parte dos valores aqui da SM. A gente trabalha muito a questão do cuidado com os clientes, com os alunos, nos nossos materiais, enfim, nas nossas equipes comercial e pedagógica, nos nossos eventos. Mas isso faz muita diferença. É um valor que claro, né, você... o aluno é o teu... é a tua matéria, né? E para a família, vamos lá, assim, esse é um exercício também que é muito importante da gente entender. É muito legal. Vamos lá. Você vai poder fazer tudo na vida de novo, sabe? Muitas coisas você vai ter oportunidade de fazer, se você quiser fazer uma segunda graduação, ter uma outra experiência profissional. Uma coisa que você nunca vai fazer de novo é a educação infantil. É o Fundamental 1. Você nunca vai fazer de novo. Você só faz uma vez. Só tem uma né? Só passagem. tem uma chance. E nem é você que escolhe onde você vai fazer, é a família. Então, é uma super responsabilidade. Do lado da família, eles têm essa visão. E não vão entregar o filho, a filha, para qualquer um. Então, não tem como dissociar isso de cuidado. Né? O cuidado ele pode estar mais ou menos visível, mas ele é um valor importantíssimo para toda a instituição de educação básica. Agora, eu vou voltar um pouco na ideia do branding, posicionamento, numa pergunta, não sei se é a pergunta de 1 milhão, mas quando a gente está falando enquanto estratégia de marketing, como é que você calibra os esforços entre branding, posicionamento? Eu vou usar um termo que eu tenho escutado assim, branding, posicionamento versus marketing performance. Perfeito, entendi. Então vamos lá. Então, A gente está falando de construção dessa marca no dia a dia, no imaginário das pessoas e para fora, o quanto você investe em marketing institucional, entre aspas, e o quanto você investe nesse marketing do varejo, por exemplo, do dia a dia, do impacto, do lead, da conversão. Quantos leads, quantas matrículas, quantos... Bom, assim, eu vou dar aquela resposta padrão de consultor. Mas vale a resposta padrão, que- Cleiton? não, Vale, assim, vale ou não vale? Não tem, no fundo, não tem uma resposta certa ou uma resposta pronta. O que dá para dizer com muita clareza é que você pode construir marca sem um grande investimento financeiro. Para construir marca, você não precisa tanto de mídia, ou tanto de veículo, ou tanto de public post, né? Para construir marca, você precisa do cococó, né? Lembra da galinha, né? Você precisa de conteúdo, você precisa de coerência, você precisa de confiança, você precisa de constância, né? Esses são os principais cós, né? A comunicação, que seria o outro có, ela vem depois disso. Então, vamos lá. Todos aqui, né, que estão assistindo a gente, estão em instituições que têm uma história. Então, já partimos daí, a gente já entregou alunos para a sociedade, a gente já é visto, nosso uniforme já é visto circulando nas ruas, né? Já existe uma marca ali. Né? Podemos tê-la fundado, podemos tê-la herdado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender essa marca, perguntar sobre ela. É aí também um outro ponto onde eu chamo muita atenção, os gestores das instituições educacionais, as equipes de marketing, às vezes perdem contato de como essa marca está sendo percebida. Eles têm total controle do que eles estão dizendo sobre a marca,
mas não tem clareza de como aquilo está sendo percebido, ou de como a marca é vista pela sua comunidade, por quem compra e por quem não compra. Então, isso pode ser tão simples quanto... Não estou dizendo que é simples fazer, mas... Não é uma coisa simples, mas é simples. Assim, parte do perguntar, parte do querer entender, né? Você pode fazer isso por amostragem, né? De buscar conversar, dialogar, né? Entender o horizonte ou a percepção de marca daquele que te compra. Você sabe quem são os teus promotores dentro da escola. Você sabe quem é aquela família que tem orgulho de estudar lá. Está na segunda, terceira geração, às vezes, né? Aquela família que já trouxe um monte de indicações. Esse é o teu promotor. Então, entender como o teu promotor te percebe e como o teu detrator te percebe também. Aquele pai que vai embora, aquela família que foi embora, né? Não por questões financeiras ou de mudança, mas porque foi embora por opção, foi para o teu concorrente do outro lado, né? Por que foi? Na hora ali do sair, talvez não seja melhor... A temperatura está meio alta, mas um tempo depois, buscar esse contato, buscar esse entendimento. Olha, eu estou num processo de evolução, de melhoria contínua, queria muito entender qual foi a percepção que você teve da minha instituição, enfim. Isso é ouro para a gente. E entender também aqueles que te visitam e não te compram. Né? Aqueles que visitaram, participaram do teu processo, foram atendidos por você e acabaram se matriculando em outra escola. O que aconteceu? Fazer uma aferição disso para entender o que foi, né? O que foi, qual foi essa percepção, qual foi, aonde que estava a incoerência, talvez, né, no teu discurso. Então, entender como a nossa marca está no imaginário das pessoas é muito importante, tanto para a gente reforçar ou para reposicionar. Mas voltando à tua pergunta, tudo isso que eu estou falando tem um investimento mais de recurso humano, né, e de tempo das pessoas se dedicarem sobre isso do que necessariamente de investimento financeiro. Onde que entra o financeiro? Entra na parte do conteúdo, né? O conteúdo, por vezes, demanda investimento, pode ser com um parceiro de marketing educacional, uma agência, pode ser com um redator contratado, pode ser, enfim, se falta o recurso, um recurso da própria escola, né? Mas conteúdo é importante, né? Hoje em dia, nos eventos, né? A gente vive muitos eventos e, hoje em dia, pouca gente quer patrocinar evento. As marcas querem ser o evento, né? Festival de jazz, Heineken, enfim... As marcas querem estar no evento, né? Tem a coisa do naming rights. A marca quer ser o evento, quer ser o conteúdo. Para a escola ser muito fácil. Acontece tanta coisa dentro da escola, tem tanto conteúdo que é produzido dentro da escola. Tanta coisa que a escola faz, né? Que às vezes não vaza para fora daquelas quatro paredes. Né? Mas, claro, aí no conteúdo entra um pouco de investimento, em dar forma a esse conteúdo, polir esse conteúdo, checar se ele está coerente com a tua marca e botar ele para fora. Então, o que eu diria é que construir marca, o institucional, é mais um exercício de constância e diário do que necessariamente de um investimento pesado. Aí, depois que a gente tem claro o que a gente precisa fazer na questão da marca e tem essa disciplina diária de exercitar isso, de gerar boas experiências, aí, claro, aí a gente pega o recurso, que é pouco sempre, e injeta na performance, injeta em fazer essa experiência, essa coerência de discurso alcançar outras pessoas, né? Alcançar o dia a dia e chegar nos outros. Mas você acha que por uma instituição de ensino que concentra, quando eu vou falar recursos ou esforços, que seja financeiro ou que seja de alocação de tempo, tá? Eu vou usar o termo performance como a gente colocou, né? Então, eu estou de performance. Você acha que quando você fica totalmente focado em performance, você corre o risco de desconstruir um trabalho de branding? Ou o contrário, né? Se você foca muito num trabalho de branding, de posicionamento, você corre o risco de não conseguir ter performance tão rápida ou performance... Porque existe... Onde eu vou chegar aqui, Vinícius? Por favor. Como avaliar os investimentos feitos em branding e em posicionamento? Porque quando você está em performance, é uma coisa assim, são números. O ROI é mensurável, né? Quantos leads, quantas matrículas, quantos atendimentos eu fiz na semana. Foi o retorno desse investimento e quanto ele gerou.
né? Mas existe, né, pelo menos numa percepção, não sei se o Cleiton, né, concorda comigo, que quando eu fico totalmente aqui, eu começo a corroer o trabalho de branding. Sim. Só que do Perfeito. outro lado, como é que eu consigo também justificar o investimento? Como é que a escola consegue organizar isso e justificar esse investimento? Tá. Você tem toda a razão. Assim, esse equilíbrio é importante. Equilíbrio. Se a gente está focado na performance, a gente perde até a eficiência. A gente destrói a marca, né? A gente às vezes está levando um monte de gente que tem esse preconceito equivocado, então muitas vezes a gente perde qualificação e aí aumenta a dispersão do meu investimento. Mais descontos, mais, né? Exato. E as pessoas, de novo, né, não estão te comprando porque você está conseguindo levar elas lá para serem atendidas. Elas estão comprando aquela experiência que você forneceu para elas e que tem a ver com identidade, que tem a ver com marca, que tem a ver com diferenciação. Então, é por isso que elas vão te comprar e não vão comprar o do lado, né, ou da frente, ou do quarteirão do lado. Sim. Então, se você está só na performance, você perde eficiência, muitas vezes você rasga dinheiro. Se você está só no institucional, você não está capitalizando aquela tua performance. E muitas vezes, assim, para mim, o institucional ou o branding, ele tem também um limite superior ali, né? Quando a gente está falando de experiência, né, e aqui tem talvez uma cadeia de pensamento que eu acho importante, um exercício importante da gente fazer, né? Experiência do cliente, uma boa experiência tem a ver com uma boa lembrança, certo? E uma boa lembrança tem a ver com um bom contato, uma história coerente que a gente viveu. O que eu quero dizer com essa cadeia de pensamento é que a marca, ou que o investimento que a gente faz em marca, em branding, em identidade, ele está muito ligado à fidelização. Às vezes a gente fica com um olhar bastante voltado para a captação e às vezes perde o olhar de que 90% dos alunos que vão estar com a gente no ano que vem já estão conosco, né? E construir marca, no fundo, é um exercício fundamental de fidelização. A tua marca vai ser tão ou mais consistente, né, por conta dos teus promotores ali. Então, quando a gente fala de métrica de investimento em construção de marca, o NPS, o Net Promoter Score, ou índice de satisfação, é uma baita métrica do investimento que você faz em marca. Uma pesquisa institucional que você faz de tempos em tempos, né? Uma pesquisa de satisfação, que é muito ligada ao NPS, mas tem um pouco diferente, também é um super indicador. Os teus índices de fidelização, o quanto, né, você está conseguindo rematricular de um ano para o outro, quantos alunos está perdendo de um ano para o outro, esses são números super importantes e que te dão uma visão da saúde da tua instituição e, por consequência, da saúde de marca da tua instituição, como você está sendo percebido, como aquela marca está impactando a sociedade ao redor. Então, para mim, a métrica que está mais conectada, Mais talvez, próxima, com o investimento em branding, tem a ver com os números de fidelização. Porque também, se a gente pensar em ponto de contato, né, quando a gente fala de uma prospecção, uma matrícula nova, né, a gente tem poucos pontos de contato. A gente tem o digital, a gente tem aquele preconceito, né, que a gente gerou, a gente tem o boca a boca, mas que a gente controla mesmo é o digital e aquela experiência que presencialmente, ou num evento, ou num atendimento, a família viveu. São esses pontos de contato, até ela tomar a decisão de compra ou não compra. Quando a gente fala de fidelização, a gente tem 200 dias letivos por ano de pontos de contato, de boas experiências, de coisas que a gente gera, um sem número de comunicados. Muitas pessoas envolvidas. Muitas pessoas, todos os colaboradores que têm aquele mesmo DNA. Então, se isso é a marca presente em tudo, a tua métrica no fim é a fidelização. Entendi. Então, para a escola que pode estar se perguntando, putz, como é que eu consigo, de alguma forma, avaliar um pouco se o meu trabalho está fluindo em relação à construção de branding, de um bom posicionamento, observe o número, a Observe os fidelização, indicadores de fidelização. fidelização, de satisfação, de NPS. Abra os ouvidos e os olhos para entender como você está sendo percebido e como está a experiência do teu cliente, seja o aluno, seja a família, um cliente que é promotor, um cliente que é detrator, né?
São indicadores excelentes para perceber a tua saúde de marca. E a partir daí, né, você direcionar os teus recursos, sejam pessoas ou financeiros, tempo, né? em reposicionar, em dar amplitude, em dar coerência, em polir isso, né? A pesquisa de satisfação é ótima, porque você acaba perguntando, né, sobre coisas ou elementos que impactam a experiência do cliente de uma maneira negativa, e se você trata elas primeiro, né, rapidamente você vê o resultado, rapidamente você vê a tua satisfação do teu público aumentando, né, e portanto a tua saúde de marca aumentando, que são esses que vão te indicar ali na frente. E são práticas relativamente simples de se aplicar, né? Então, assim, esses dados já estão na escola, né? Então, falta às vezes a escola aproveitar melhor esses dados, né? Olhar para isso. Em escola falta tempo e falta gente. Mas o olhar para isso, né, o entendimento de que olhar para isso, pensar sobre isso, atuar sobre isso, né, pode trazer resultados enormes em pouco tempo e às vezes muito mais baratos do que, né, um baita investimento que você faz para estar na novela das 8. Nem sei se é a novela mais das 8. Das 8 ninguém sabe. Mas o que estava passando pela minha mente é assim, é possível concluir que esse cenário que a gente está vivendo de discursos semelhantes, da dificuldade das famílias tomarem uma decisão porque elas começam a achar tudo muito parecido, e aí é claro que elas começam a conduzir na simples avaliação de quanto custa, né? Isso é um reflexo de uma dificuldade das escolas de trabalhar branding e posicionamento, ou tem outra coisa acontecendo no mercado que pode estar interferindo nisso? Olha, eu acho que é um sintoma claro disso, de que as identidades estão subvalorizadas, os posicionamentos estão pouco claros e os discursos estão muito semelhantes. Muita escola acabou diluindo a sua identidade numa visão... É fácil se perder nessa coisa dos componentes, sabe? É fácil se perder nessa coisa do eu preciso ter isso, e mais aquilo outro, porque, né, é o judô, é o balé, é a sala multimídia, é o material com selo de aprovação XYZ, a metodologia A, B e C, o socioemocional, São o muitas maker, coisas hoje, né? Então... assim, isso é importante? Claro que é importante. Isso é a peça que faz o carro andar. Isso é a coisa que faz ali na prática a aprendizagem acontecer. Mas isso todo mundo pode ter, de novo. Não é diferencial, não é diferenciador. E aí, o foco está muito nisso e pouco nessa identidade, nesses valores e nessa coerência, né? A gente tem uma equipe pedagógica muito dedicada aqui, né? E esses dias a gente estava com essa equipe pedagógica discutindo o PPP, né? O Plano Político Pedagógico das escolas, né, privadas. E o PPP, muitas vezes, é um documento que fica ali engavetado. Você pergunta. Muitas vezes o PPP ele conta muita história, né? Ele é em sua essência, né? Ele tem claro ali, né, o que você está entregando, qual é a tua visão de aluno, qual é a tua visão de ser humano que você está entregando para a sociedade. E isso está diluído nos discursos, está diluído. Então, um desafio aqui é esse resgate da identidade e da marca, que é um ponto de partida importante para essa diferenciação, né, para não ficar só num discurso muito igual, né, quando a gente constrói uma boa comunicação, uma boa experiência, né, que tem a raiz na identidade e tem essa coerência, não cabe qualquer outra escola ali. Às vezes a gente pega uma comunicação e fala, bom, posso trocar o logo, muito a comum, escola A, tá B muito ou comum C, acontecer isso, e a proposta de valor é a mesma. Se a gente vai pela identidade, isso não acontece, né? E de um outro lado, né, tem uma velocidade muito grande na qual também os competidores estão copiando coisas que eles veem funcionando. Então, quando a gente fala
do recurso, do técnico, do componente A ou do componente B, deu certo num ano na tua escola, no ano seguinte o teu concorrente vai atrás de contratar Ele já tem igual. um parecido. É isso, ou um genérico, ou um outro, ou um... Então, de novo, não é pelo componente. Uma coisa que ele nunca vai conseguir construir é a tua identidade, é a tua marca. Vamos ver se eu estou entendendo. Vamos ver se eu estou entendendo. Que um bom caminho para as escolas que estão enfrentando uma competição mais acirrada, e aí eu entendo que como consequência disso lá na sala de matrícula, uma procura muito grande por descontos, né? Porque quanto mais desalinhados chega essa família do seu propósito, do seu branding, maior é a tendência dela começar a comparar a sua escola com a outra, mesmo que sejam escolas diferentes, no preço. Então, o que eu estou entendendo? Que um bom investimento para as escolas que querem sair um pouco desse oceano vermelho, vou usar esse termo que lembrei do livro, oceano azul, oceano vermelho, seria realmente assim, dedicar um tempo para planejar o seu brand, o seu posicionamento. Perfeito. É isso. É isso que eu estou entendendo dessa sua fala, de que, olha, aqui tem um caminho. Esse é o gente, ponto de caminho partida. aqui. Se isso não está equacionado, É, o resto não encaixa. entendi. E aí, quando a gente fala de posicionamento, é indissociável falar de posicionamento e falar de público-alvo, né? Quando você se posiciona num lugar que se chama território de marca, Isso. né? Você está ali num espaço que é teu e não é do outro. Esse é o posicionamento. E ele pode ser um território de marca amplo ou mais restrito, mas ele é teu. E ele tem que ser claro e definido. Não dá para ser tudo para todo mundo, né? E aí, essa está na beleza do mercado privado de educação, porque você tem posicionamentos distintos, para interesses distintos, para bolsos distintos, para valores familiares distintos, né? Então, pensar posicionamento tem a ver também com identificar público-alvo. Tem a ver também com identificar... E claro, você pode ter um espectro de público, tua marca significa muita coisa para muita gente, mas ela não significa tudo para todo mundo, né? Então ela tem que dialogar com muita proximidade com o teu público-alvo, com aqueles que te compram, com aqueles... Ou ainda, né, num exercício de reposicionamento, Esse é um item importante até para você, se você puder comentar um pouco mais, porque tem escola que realmente pensa em se reposicionar, né? Ela está atendendo um núcleo de famílias e ela detectou por algum motivo que não, putz, eu quero conversar agora com outro perfil de família. então vamos falar um pouco de reposicionamento, acho né? que isso é um ponto interessante. O reposicionamento ele tem um gatilho aqui, né? Que é um diagnóstico de instituição que traz algum elemento preocupante, então um elemento de sustentabilidade financeira, um elemento de sustentabilidade de matrícula, um elemento de sustentabilidade pedagógico, né? Uma clareza, talvez, de que ou você não está oferecendo o que o público daquela região onde você está situado está comprando, né? Porque a escola é um negócio físico, atende uma vizinhança clara, é local, não adianta, né? Não é varejo que você monta uma lojinha online e vai mandar para o Brasil inteiro, para o mundo todo. Você atende aquela comunidade ali. E se os interesses daquela comunidade mudaram ao longo do tempo, se os desejos daquela comunidade se voltaram para outras propostas de valor que não a sua, tem alguma coisa errada ali. Você precisa, de alguma maneira, atuar para poder reconquistar a confiança daquela comunidade. Ou ainda para identificar dentro daquela comunidade quais são outros públicos que poderiam estar te comprando. Bom, mas ele parte, então, um exercício de reposicionamento parte dessa visão de saúde institucional comprometida, muitas vezes tem a ver com saúde de marca comprometida, né? Então, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai perguntar, quando a gente vai entender sobre a nossa instituição, sobre a nossa marca, sobre como a gente está sendo percebido, a gente ouve coisas que não parecem verdade para a gente, né? Ou que, enfim, nos deixam meio descrentes. Puxa, mas eu entrego isso, como que você não está percebendo, né? E aí o primeiro passo é ser reativo, né? Falar, não, mas isso não é verdade, não... E aí investir em comunicação e sem corrigir
aquilo que está gerando aquela percepção, sem atuar sobre o que está gerando os detratores, sem atuar sobre os motivos pelos quais você está perdendo aluno, né? É muito normal ter uma visão belicosa da concorrência, né? E falar, puxa, mas eles fazem tudo o que eu faço, ou ainda eu faço tudo que eles fazem, e mesmo assim as minhas famílias estão indo para lá. Olha, humildemente alguma coisa está funcionando lá, assim. Então, escola é consistência. Então, a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que entender o que está acontecendo, tentar entender as raízes do problema. Como que a gente faz isso? Volto ao ponto. Perguntar, ouvir, circular, entender com o seu promotor, entender com o seu detrator, entender com quem não te comprou. O que está acontecendo com a tua marca? E aí pensar nesse exercício, voltando à coisa do reposicionamento, de tá, aqui onde eu estou, ou nesse território de marca, ou essa percepção de marca não está legal. Eu quero estar em outro lugar. Como eu quero ser percebido? Que público eu estou buscando? Hoje, o que eles compram? Né? Hoje eles estão atrás de quê, esse público? Que histórias, ou que marcas, ou que valores estão fazendo a diferença para eles? E aí você constrói né, eu vou para o inglês aqui, né? A gente usa muito no meio corporativo, um as is e um to be. Né? O as is é a minha situação atual. Olha, hoje esses são meus parâmetros aqui atuais. Esse é meu público, esses são os valores que eles estão dizendo que vem a minha instituição assim, e eu queria ser vista desse outro jeito e queria esse outro público. Qual que é o gap? Qual que é a distância entre A e B? O que eu tenho que corrigir? Onde eu tenho que investir? E a quem eu tenho que comunicar que eu resolvi essa questão A ou B, que eu tenho a novidade, que eu fiz esse movimento para poder chegar aqui onde eu estou. Isso passa muitas vezes pelos parceiros, né, que a instituição tem. Né? Muitas vezes a gente é buscado como um fornecedor de soluções educacionais, como um elemento importante ali para um movimento de reposicionamento. Olha, eu preciso de um material didático que tenha mais recursos digitais, ou que tenha, né, dentro do seu cerne aqui, valores humanos, né, enfim, seja mais alinhado a esse local que eu quero estar. Exatamente, que tenha mais um conteúdo de maior qualidade, enfim. E isso é um recurso importante. Eu preciso de um serviço pedagógico que realmente me ajude a formar meus professores. Mas passa por várias outras coisas. Assim, o principal é ouvir e fazer um bom diagnóstico de onde você está, né? E, ao olhar para fora, ter muito claro aonde você quer chegar e que público você quer atingir. A gente fala, às vezes, de concorrência, e aí tem um outro exercício que eu acho muito prático e bacana para a gente entender, que às vezes a gente chega para conversar com uma equipe de marketing da escola, e pergunta, tá, mas quem são seus principais concorrentes? E eles falam várias escolas que estão ao redor deles. Então, assim, são escolas geograficamente próximas, mas você vai perguntar, tá, mas quantos alunos você perdeu para a escola tal nos últimos 3 anos? Quantos alunos você recebeu da escola tal nos últimos 3 anos? Não tem. Então, eles têm outro posicionamento. Então, não são concorrentes. Concorrente, no fim, ali, é para quem você perde e de quem você ganha aluno. Né? Então, entender esses uma qualificação caras, da informação, né? Exatamente, exatamente. Ah, são esses aqui. Então vamos ver se são esses mesmos. São esses mesmos, assim. Você olha para de quem eu estou ganhando e de quem eu estou perdendo. Às vezes não tem nada a ver. Léa não tem a ver com CREA, sabe? Os alunos estão indo para outras instituições. E isso pode te levar a um outro diagnóstico da tua instituição. Agora, eu aqui no meu check-in de se eu estou entendendo, na parte de branding e posicionamento, eu entendo que quando a escola consegue se alinhar, vamos ver se eu peguei a ideia, isso vai, de certa forma, permear a instituição como um todo. E aí me veio na mente agora, até por uma validação, Vini, assim, inclusive no tipo de aula, de aulas extras que eu oferto, na minha grade que eu montei, no material didático que eu estou usando. Então, se eu entendi, isso vem, né, permeando a estrutura toda. E aí isso até ajuda a justificar do porquê que eu tenho, de repente, mais aulas. Vou dar um exemplo assim, aula de circo, ligados a artes, mas isso está vinculado diretamente a esse posicionamento. É isso mesmo, né? Esse posicionamento, na prática, ele vai permear
tudo. Isso é E coerência. aí você vai olhar a grade e você vai entender por que que ela é daquele jeito, ou por que que ela tem mais ou menos aulas de matemática, ou por que que ela tem mais ou menos aulas de literatura, Perfeito. ou de artes, ou de filosofia. Isso é coerência. Se a gente fala de um posicionamento de instituição que respira, né, a coisa da educação integral, e aí eu não digo de carga horária integral, Sim. mas a educação do ser Olhar humano como um todo. suas várias dimensões, né, dimensão intelectual, acadêmica, esportiva, espiritual, enfim, isso fica visível no currículo da instituição, né? Quais são no currículo, nas possibilidades de aulas atividades extras. Então, você não pode se dizer uma instituição com os valores de ensino integral se você não considera, por exemplo, o aspecto esportivo dentro da formação, o aspecto do atlético, né, dentro da formação do seu estudante, né, o aspecto do corpo, o aspecto, se você não considera uma dimensão ali espiritual, uma dimensão socioemocional, enfim, aí é muito difícil falar do integral se você está focado no dia a dia só no acadêmico. Aí a incoerência aparece. E desmonta todo o seu discurso de posicionamento. Porque de é marca, isso. tudo. Aí o que vai acontecer é que as pessoas não vão te perceber como uma instituição, né, que preza a educação integral. Podem até te perceber como uma instituição com excelência acadêmica, mas aí existe um descolamento entre o que você está dizendo e, às vezes, o público que você está atraindo com aquilo que você está dizendo. E aí isso você pega quando você vai ligar para aqueles que não te compraram. Você atendeu e não te compraram. E, no fim, eu fui para a instituição B, ou C, ou D, porque ela tem essas atividades curriculares, tem esses espaços físicos, ou tem, enfim, um serviço de pastoral que considera a dimensão espiritual. E aí você fala, puxa, eu realmente não tenho isso, então eu gastei recurso trazendo essa pessoa até aqui, porque eu não ia captá-la do mesmo jeito. E aí, eu penso que assim, você pode colocar um caminhão de dinheiro na comunicação, promovendo um discurso. Na hora que a família chega e ela percebe essas diferenças, não tem jeito. Não vai, né? Não vai. E a comunicação não vai resolver, porque está antes disso, né? É isso. Muito bem. Vamos lá. Uma dica prática, ou duas. Dicas práticas sobre posicionamento? Posicionamento. Vamos lá. A primeira é identidade. Assim, qual é a tua história? A história da tua instituição. Né? Tem muita instituição que tem um fundador, quando é uma instituição confessional, ou que, enfim, tem uma história de criação ali da professora que montou a escola, que criou, que trouxe. Resgata a tua história, olha para ela com carinho, atualiza ela, né? Luz e sombra. Marketing é luz e sombra. Então, dá luz aos aspectos que fazem sentido no mundo contemporâneo, né? Para poder tornar essa história atrativa. Em cima dessa história, busca os teus valores, aquilo que é inegociável para você, o projeto de ser humano que você está devolvendo para a sociedade, né? O que você quer que esses alunos egressos da tua escola tenham desenvolvido dentro da tua escola. Escute muito, assim, circule, ouça, tenha conversas abertas, né? Se dê essa oportunidade de uma postura humilde, você, tua equipe, todo mundo, né? Ouvir quem está te comprando e quem não está te comprando, o porquê, né? Quem está satisfeito e quem não está satisfeito, o porquê. Isso é ouro para você trabalhar os teus problemas, né? 80%, com 20% do esforço, você vai resolver 80% dos problemas se você partir, né, dessa priorização. O que está atrapalhando a experiência ou o índice de satisfação dos teus clientes, né? Olhe para os teus números. Números contam histórias. Então, assim, tem um monte de dado que você já tem sobre quantas matrículas está captando por ano, de onde essas matrículas estão vindo, né, de quais instituições, quantas você está perdendo, para onde elas estão indo, né? Esses números contam várias histórias e é importante você olhar para os números e olhar além dos números. Os números contam a história inicial, são importantes para te indicar onde você tem que atuar, e aí você dá aquele passo 2 de investigar contexto. o número, é isso. E cultura.
ninguém faz nada sozinho, ainda mais numa escola que é feita de gente. Não adianta você só estar aí. A tua capacidade de sucesso enquanto gestor escolar, no âmbito de construir marca, no âmbito de construir cultura, no âmbito de virar e trabalhar sustentabilidade de uma instituição, está diretamente ligada à tua capacidade de engajar toda aquela comunidade escolar que está contigo. Né? Então, só que para engajar, né, corresponsabilidade pressupõe compartilhamento. Então, se você tem um plano, se você tem uma boa história, compartilha isso, junta as pessoas, conta, por exemplo, lança a tua campanha de matrícula para todo mundo, do porteiro ao professor, né? Conta o porquê que foi escolhido aquele tema, né? Como que ele te conecta com as tuas raízes, com o teu dia a dia, né? Que experiência você quer gerar. Compartilhamento é um primeiro passo para a corresponsabilização, porque no fim a missão, né, da fidelização e da instituição, da marca, é de todo mundo. Não é uma missão solitária. Se for, já está perdido. Já tá perdido. Tem uma coisa interessante, você deu várias dicas que a gente não está falando necessariamente de investimento, a gente está falando de processos, né? E tudo bem, para a gente estabelecer processos, a gente precisa de tempo, que é o nosso recurso mais caro, né? Então, só queria fazer um paralelo, por exemplo, na SM, por exemplo, a gente tem um discurso muito forte da nossa história. Então, quando eu fui fazer a entrevista, por exemplo, foram 10 minutos só para conhecer a história da instituição. Então, assim, a história da instituição, ela está meio que no DNA de todos os colaboradores, né? Então, todos os colaboradores sabem muito bem a nossa história. A gente fala muito isso aqui, né? E eu vou falar para quem está nos assistindo, né? Os teus colaboradores são a tua melhor mídia. A tua melhor mídia são os teus colaboradores. Nenhum investimento que você fizer de mídia vai ser tão efetivo quanto, né, aculturar ou ter a tua marca contagiando os teus colaboradores. Então, cada colaborador que está contigo é um grande promotor, é um UOL em si, é uma TV Globo em si, é um Facebook em si. Genial. Ele tem um poder de alcance e de conversão, né, muito maior que muitas mídias. Então, a tua comunidade é a tua melhor mídia. Então, não tem outro jeito que se não trabalhar com eles, de trazer eles para o jogo. Mas aí, de novo, né, é uma via de duas mãos. Né? Para você poder cobrar a responsabilidade, você tem que ter o compartilhamento. Compartilhar a informação, compartilhar o sucesso, compartilhar as histórias. Muito legal. Legal, agora para fechar aqui, Hora vamos do fazer um bate-bola? bate-bola. Vamos lá. Chegou a hora do Gabriela. bate-bola. Bate-bola. Um sonho. Um sonho, transformar o mundo através da educação, por meio da educação. Legal. Um time. Um time, o time da SM. Se saiu bem. Música. Música, toquinho, aquarela. Legal. Tem muito a ver com o nosso público. Sim. Seu maior desafio como gestor? Mobilizar e engajar as pessoas. Não é diferente do desafio daqueles gestores escolares que nos ouvem, né? É fazer com que o sucesso institucional se traduza em sucessos, no conjunto de sucessos individuais. Legal. E o que te deixa feliz? O que me deixa feliz? O que me deixa feliz é uma excelente campanha de matrículas, é visitar as escolas no ano seguinte e ter contato com aqueles números de crescimento, com aqueles projetos que estavam engavetados, que agora a gente vai pôr em prática, porque tem aluno, porque tem recurso, né? Ter a alegria no olhar de cada um, de que aquela missão educativa que eles fazem lá, porque todo mundo que está em educação é apaixonado, senão já tinha ido Senão não embora, é tava, muita dor né? de cabeça, mas de que aquela missão que eles fazem lá está alcançando mais gente. Então, isso é para mim. Legal. E qual é a sua maior referência? Ou quem? Minha maior referência,
Rapaz. Olha, essa foi profunda, hein? Essa foi profunda. Eu vou dizer que... Acho que eu preciso pensar um pouco mais. São muitas. Você botou essa no roteiro, né? Não, olha, uma grande referência para mim são grandes comunicadores, né? São pessoas que entenderam que uma mensagem bem construída e bem entregue, ela muda as coisas, muda o jogo, né? Então, estamos falando aí de Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, enfim, gente que conseguiu entregar uma mensagem e com coerência, Papa Francisco, certamente, né? Conseguiu entregar essa mensagem com coerência e que construiu esse legado que perdura, né? Construiu esse... Palavras são efêmeras, né? As mensagens são efêmeras, mas as dessas pessoas não foram, porque foram acompanhadas de testemunho e de consistência. Então, são essas. Excelente. Bom, Vini, obrigado pela sua participação. Obrigado, Carlos. Bom, espero que vocês tenham aprendido. Eu confesso que eu estou saindo daqui com meu repertório de branding muito mais ampliado. A gente viu aqui que branding não depende só do mantenedor, não só do diretor, mas sim de toda a comunidade escolar. Então, é isso, pessoal. Obrigado pelo papo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Cleiton. E eu só queria lembrar, você que está nos assistindo, de que para quem está querendo se aprofundar um pouco mais, né, entender um pouco melhor todos esses itens e esses componentes, a gente tem um curso no programa de marketing da SM que fala sobre branding e ele vai trazer algumas informações e ferramentas para com que você possa dar start nesse processo todo que o Vini colocou aqui. Super recomendo. É muito potente e prático, né? É isso mesmo. Prático. Essa é a ideia. Isso aí, perfeito. Obrigado, pessoal. Show, valeu.